Então, começando pelo nosso vereador Bruno, são duas coisas. Nós vamos ter agora, no final de junho, né, os números exatos da demanda para a educação infantil. Tá? A princípio, no ensino fundamental, você tem essa demanda coberta, né? Porque o que ocorre? De uma certa forma, todos os alunos que procuraram o primeiro ano têm sido atendidos nos últimos anos. A universalização do acesso ao ensino fundamental é uma conquista já bem antiga. Tá? É uma conquista que vem lá da gestão no Ministério da Educação, do professor Paulo Renato, quando ele cria o Fundef. O Fundef é um instrumento de financiamento da educação que foi fundamental no sentido de garantir a universalização do acesso. Aí criou, evidentemente, a partir daí, um novo desafio, que é você garantir, né, a qualidade na educação. Né? Porque o grande problema da educação no Brasil foi, em alguns níveis da educação pública, né, você não ter tido a capacidade de dar conta das questões que se colocavam de qualidade. Evidentemente que você tem alguns nichos na educação pública onde você tem uma educação de qualidade. Né? E eu sou uma pessoa que eu venho da escola pública e defendo a escola pública. Né? Então, eu sei, quer dizer, por isso que eu trabalho na perspectiva que a escola pública ela tem que ser uma escola de qualidade. Né? Ela tem que atender, ela tem que ser socialmente, né, de qualidade. Nós vamos ter esses números, né, foi implantado esse ano na Secretaria de Educação um sistema de gestão, que a Miriene está ali em cima fazendo notinha lá, né, sistema de gestão, né, onde todos os números, o fluxo de demanda é processado através desse sistema de gestão, e nós vamos ter os números, né, quais são os números, né, para a modalidade de creche e para a educação infantil. Eu queria chamar a atenção de uma coisa, né, onde que você tem problemas hoje de vagas no ensino fundamental. O Brasil vive uma crise. Né? Isso levou o quê? Levou que segmentos muito grandes que estavam na escola privada demandaram fortemente esse ano a escola pública. Então, quando você tem problema de vaga para terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, né, era que dentro do fluxo essas facilidades estavam atendidas. Por que hoje surge o problema? Porque para cada segmento desse, chegam 100, 200, 300 alunos da escola privada pedindo uma vaga dentro da escola pública. Né? A crise afetou. Então, criou uma realidade nova em termos da demanda que se coloca sobre as escolas. Né? Mas, como eu falei, nós vamos ter esse número. Nós temos metas, evidentemente, né, em relação a alguns números. Estão lá no Plano Nacional de Educação e estão no Plano Municipal de Educação. Né? Por exemplo, na questão da educação, na faixa de 3 anos, o Brasil, e Vila Velha não é diferente do Brasil, tem apenas 30% dos alunos em idade de 0 a 3 com acesso à modalidade creche. E por isso que o Plano Nacional de Educação coloca uma meta para 2020. Então, na educação, a gente não se inventa a roda. As metas, o que tem que ser feito está muito claro. Você, por exemplo, tem que ampliar a cobertura na faixa de 0 a 3. Você tem que fazer a inclusão dos alunos especiais. Você tem que garantir padrões de qualidade medida através dos indicadores, como o IDEB. Não há muito, não tem muito o que inventar. Quer dizer, tem mais ou menos... a educação é uma política pública que tem um norte muito bem definido. O norte da educação está dado no Plano Nacional de Educação e está dado, no nosso caso, no Plano Municipal de Educação, que essa Câmara votou. Então, quais são as nossas metas? Em primeiro lugar, nós temos que realizar aquilo que o Plano Municipal de Educação coloca como meta para o município de Vila Velha.
Se a gente fizer isso, já tá muito bom. Não precisamos inventar muito mais coisas. Tá? Programas para melhorar o IDEB. Foi uma preocupação que se colocou no primeiro dia. Né? Então, nós temos um setor da área pedagógica que está voltado... Queria só, porque o nosso horário está acabando agora às 8 horas, então eu vou pedir, o senhor vai continuar, mas eu vou pedir prorrogação mais da nossa sessão por mais 30 minutos. Os senhores vereadores que são a favor da prorrogação, mantêm como está aprovado. Prossegue. Então, nós temos um segmento, né, organizado nesse momento dentro da área pedagógica, que vai trabalhar exatamente mecanismos através dos quais nós vamos, já a partir desse ano, começar a melhorar os nossos indicadores de IDEB. Tá? E isso não se faz por decreto, quando a gente vai, a partir desse ano, começar, porque são medidas concretas que você estabelece para que isso possa se dar. Por exemplo, nós vamos ter no município nosso sistema de avaliação institucional. Tá? Os nossos pedagogos e professores, eles começam, né, estão tendo treinamento nesse momento para trabalhar com aquilo que se chama os descritores da Prova Brasil, para que no final do ano os nossos alunos de 5º e 9º ano possam ter um desempenho melhor na Prova Brasil. Tá? Então, nós vamos realizar 2 simuladões e estamos trabalhando um material específico para o 5º ano e para o 9º ano, né, o material pedagógico à parte, material didático à parte do material já adotado, onde nós vamos trabalhar esses alunos. E começar a trabalhar esse material com os alunos, por exemplo, que já estão no 7º ano. Então, esse aluno do 7º ano, ele começa a partir desse ano a ter uma preparação para quando ele chegar no 9º ano, ele vai estar habilitado, dominando a questão da Prova Brasil. Porque qual é o contrassenso, de uma certa forma? Hoje nós temos avaliações, por exemplo, nós temos o Enem, que tem um tipo de avaliação de prova, exigido um tipo de raciocínio, e muitas vezes na sala de aula o aluno está fazendo prova como ele fazia nos anos 50, nos anos 60. Né? Então, nós temos que fazer uma capacitação dos pedagogos, no sentido deles, né, eles começam a trabalhar com os chamados descritores, né, tanto em português como da Prova Brasil, para que a gente possa, a partir desse ano, já comece a alavancar os nossos resultados, né, e chegar no próximo IDEB, a gente ter efetivamente uma melhoria significativa do IDEB em Vila Velha. A questão, Maturano, eu acho que já foi respondida, né, não se trata que, quer dizer, não era necessário um projeto de estaqueamento e não foi feito o projeto de estaqueamento, né, que é a questão que está lá colocada, o arranjo saiu, que está colocada lá no Parque das Gaivotas, tem que fazer estaqueamento. Né? Mas não foi feito o projeto de estaqueamento, não foi licitado, é isso que você tem. E nenhuma das 5 unidades não foi feita. Então, o dinheiro está na conta. Ficamos com 5 nesse momento. São Torquato, Gaivotas, Vale Encantado e 2 em Jabaité. Tá? Não, se perdeu 2. A do Parque das Gaivotas, porque você tem que fazer a revalidação. Nós revalidamos agora, a Raquel não está aqui, né? Eu tenho aqui no meu zap, já está revalidada o projeto de Gaivotas. Então, nós não vamos perder Gaivotas, certo? Está garantido, né? Já chegou o comunicado do MEC, já foi revalidada o programa para o MEC. Então, por que depende para que essas obras saiam? A Secretaria de Obras, ela vai ter 2 movimentos. Aí o vereador Valdir sabe do que eu estou falando. Né, porque ele está vivendo esse problema lá no bairro dele. Né, que nós temos que fazer o projeto, que não foi feito o destaqueamento, licitar esse projeto. E o outro
problema é que nós temos que chamar as empresas que ganharam licitação há 3, 4, 5 anos atrás, que nós temos que negociar agora, que essas obras foram paralisadas. Então, eles têm, no caso da Professores de Meia, eles têm que ser chamados, tem que ser feito replanilhamento, eles vão ter que ser chamados, ver se eles aceitam, né, se eles retomam a obra ou não, que se eles disseram, não quero, né, vai ter que ser feita uma nova licitação. Essa é a situação também da nova escola, não vou chamar da Nova Gil, porque eu não sei se será a Nova Gil, da nova escola de Alvorada, onde a Lastro Engenharia ganhou, vai ter que ser chamado, vai ter que ter toda uma negociação com a Lastro Engenharia. Mas se essa negociação chegar a bom termo, ele retoma, senão vai ter que fazer rescisão e fazer uma nova licitação. Isso demanda tempo. Agora, a Secretaria de Obras ela está trabalhando com a expectativa de que a gente possa, em alguma dessas obras, dar ordem de serviço até o fim do ano. Né? Parque das Gaivotas e São Torquato são duas prioridades nesse sentido. Né? Talvez Parque das Gaivotas a gente consiga, talvez final de Alvorada também. Não, que eu estou falando de um meio agora. De final do ano poder estar dando a ordem de serviço de Parque das Gaivotas, viu, Arnaldo? Talvez final do ano, né? Poder dar essa ordem de serviço. Então, estamos vendo a questão, nós já temos uma área que já foi invadida, em Jabaeté tem um dos terrenos, já foi invadido. Mais de 500 casas. Né? Tá total, os barracos estão lá, não tem alvenaria ainda, mas está lá os barracos lá da invasão. Né? Então, atropelei, já respondi. O que vai ser da Escola do Gil? Eu defendo que, como aquilo ali foi investimento feito com recursos da educação, que seja transformada numa unidade de educação infantil. Né? Porque, em primeiro lugar, que é uma demanda que está colocada forte em Vila Velha. Né? A educação infantil é uma demanda e é uma prioridade do governo Max Filho. Né? Desde o primeiro dia, o Max Filho tem definido que, na educação, a prioridade é a educação infantil. Tanto é que ele chega nos eventos, ele está dizendo, me diga onde tem terreno, quem pode levantar, coloca o terreno para que a gente possa colocar esse terreno que pode servir para a construção de um MEI, de uma creche, dentro da programação da secretaria. Né? Isso o Max tem feito reiteradamente e tem me criado agendas de visitas. Né? Nós vamos ter agenda de visita lá na Parque das Esmeraldas, agendas que o prefeito tem criado e que eu tenho tentado acompanhar no sentido de visitar essas áreas, fazer o relatório, tentar colocar na programação e assim por diante. Né? Então, vereador Ricardo, o diagnóstico é necessário, porque se não tiver o diagnóstico, a gente... aliás, é importante até o diagnóstico, que as pessoas sentem que a educação piorou, mas não tem noção em que nível a educação piorou. Então, a gente tem que identificar os problemas para poder enfrentar esses problemas, não tem saída. Né? Eu só posso estabelecer estratégia de trabalho se eu tiver muito claro quais são os problemas que estão ocorrendo nesse momento na educação de Vila Velha. Né? Então, o diagnóstico é assustador? É assustador. E quem está falando aqui é alguém que tem experiência em educação, que trabalhou até maio de 2008 à frente da Secretaria de Educação. Né? Patrícia, eu acho que São Torquato mais ou menos foi respondido, nós vamos ter que negociar. Né? Secretário, gostaria somente de fazer uma correção à minha fala. O Mais Educação lá não parou. Somente estão tendo dificuldade em relação à alimentação devido à verba. Eu vou falar agora do Mais Educação. E assim, profissionais mesmo de qualidade, a gente está sendo bem atendido. Só essa questão de não parar. Olha, dentro do qual, o que vai para você ficar mais tranquilo do ponto de vista, o que vocês vão fazer? Uma boa notícia. Vila Velha é o único município do Espírito Santo que conseguiu garantir em 2007 o Mais Educação em todas as escolas do município. Vitória não garantiu isso, Cariacica não garantiu isso, Serra não garantiu isso, Vila Velha está garantindo isso.
Então, Patrícia, para sua tranquilidade, o único município que vai ter 100% das escolas, incluindo Mais Educação, é Vila Velha. E o Mais Educação é um programa importantíssimo na preocupação do Cuiabá, de ser implementado, de ser garantido, porque o Mais Educação ele vem com uma, digamos assim, uma inovação esse ano, que ele vem com uma ênfase no reforço em português e matemática. Isso é fundamental. Não é mais um programa como era anteriormente, no sentido de você estabelecer uma grade extracurricular baseada no esporte, atividades assim. Não, a ênfase agora está dada no reforço em português e matemática. Isso é uma coisa que não é importante para Vila Velha. Isso todo mundo sabe que essa é uma questão básica para o Brasil, né? Então, Mais Educação... fica tranquila que se é uma coisa que Vila Velha está bem nesse momento, nesse ano, é com Mais Educação. Já anima a questão de transferências, depois a gente pode ver. O Arnaldinho, acho que eu respondi, é uma prioridade do prefeito a retomada, e não aceita perder nenhuma das creches que foram aprovadas, que o dinheiro está em conta, e que tem que ser feito, que falei, os projetos de fundação e a renegociação com a Roco Engenharia, que é a empresa que ganhou as 5... Oi? Em relação às questões levantadas pelo vereador Hélio Sandro, eu não desconheço nada disso. O que eu quero dizer é o seguinte, é uma decisão de governo a implantação da gestão democrática na rede de Vila Velha. O governo Max Filho implementou eleições diretas, ou retomou o processo de eleições diretas nos seus 8 anos de governo. Fizemos 2 eleições. O governo seguinte acabou com as eleições diretas, infelizmente. Então... há uma decisão de governo no sentido que as eleições diretas, a gestão democrática será restabelecida em Vila Velha. E nós, enquanto secretaria, vamos cumprir o que é uma decisão de governo. Então, nesse sentido, nós não estamos desconhecendo. Nós temos, eu acho que faltou, Ivan, diálogo em alguns momentos, eu acho que nós temos que sentar e trabalhar junto algumas coisas, no sentido que é o nosso interesse comum, que é realmente a realização das eleições. E aí nós temos algumas questões legais que nós temos que dirimir. Por exemplo, foram colocados prazos que já havia um calendário em relação a prazos de outras instâncias. Por exemplo, nós não terminamos a eleição dos conselhos de escola ainda. Secretário, mas nós só colocamos prazo, só interrompido o senhor, porque o senhor teve aqui na nossa sala uma reunião com quase todos os vereadores e naquele dia o senhor falou que faria a eleição em abril. Isso não eu acho que houve um entendimento. Não, o senhor foi para todos, estava o Bruno, estava o Maturano, estava o Leandro, estava todos os vereadores. Não sei que naquele momento, talvez o senhor pode ter falado a data errada, mas o senhor falou. Aí quando o prefeito mandou o projeto para cá, que nós colocamos uma emenda, que seria esse mês, baseado no que o senhor falou que fosse abril. Se fosse maio, nós botava em maio. Fosse julho, nós queremos ajudar e essa administração. Então vamos passar o seguinte, nós estávamos trabalhando com o prazo fixado no Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação coloca um prazo para você startar o processo junho de 2017, no Plano Municipal de Educação, que não foi revogado. Nós temos também a questão de entendimento quanto à meta 19. A meta 19, ela associa o processo de consulta à questão de mérito. Ela não separa isso. Então, nós temos que também resolver essa questão. Por exemplo, o Senado está discutindo nesse momento, tem uma... Deixa eu ver se eu tenho a mão aqui. estabelecendo, formalizando, e para incluir na lei de diretrizes básicas, a
prova escrita de conhecimentos como o mecanismo pelo qual você vai estabelecer o critério de mérito para poder participar das eleições diretas. Então, primeiro a prova, depois a eleição. Isso, primeiro a prova, depois a eleição. Nós também temos que chegar num acordo em relação a isso, né? Porque a meta 19 não é uma meta que exige apenas a consulta pública. Ela associa a consulta pública à avaliação de mérito e desempenho. São coisas que estão amarradas. Então, eu não posso ignorar, eu não posso cumprir a meta 19 pela metade, eu não posso ser contra o Plano Municipal de Educação. Né? O Conselho Municipal de Educação, 2 recomendações encaminhou à Secretaria, né, em relação aos procedimentos. Né, encaminhou também à Câmara. No primeiro, quando a Julieta esteve na primeira reunião e trouxe uma recomendação do Conselho Municipal que não foi lida naquela reunião, infelizmente. Nem foi dado a palavra para ela poder defender a posição do Conselho Municipal de Educação naquele momento. Por quê? O dia que ela teve aqui, secretária, estava na pauta e já ia ser votado. Quer dizer... Não, mas só para esclarecer que não está se desrespeitando nada, né? Eu acho que a gente tem que buscar mecanismo pelo qual a gente possa fazer o processo. Né? Não interessa a ninguém esticar a corda, né? Inviabilizar juridicamente, porque nós queremos realizar a eleição, porque é uma decisão de governo. Né? E para realizar essa eleição, e o Conselho encaminhou uma outra recomendação, que também foi encaminhada à Câmara, chamando a atenção em relação a uma série de pontos que devem ser observados para que se faça a eleição. E o Conselho também, ele reafirma a questão da observância da meta 19. Então, a eleição vai ser realizada. Secretário, só um minutinho. Como não existe réplica aqui, eu peço venha ao plenário. Como eu lhe entreguei um questionário escrito, eu queria pedir a Vossa Excelência que mandasse a resposta por escrito para não dificultar ao senhor na sua exposição. Eu acho que eu não preciso encaminhar, porque quando eu digo a adesão de governo, porque o prefeito Max Filho já assinou uma ação pedindo a impulsionar da lei votada pela Câmara. Entrou com medida cautelar, foi já encaminhada, e aqui há todas as razões porque a administração não está implementando dentro dos procedimentos, dentro do que a Câmara votou com lei. Então, já está, eu posso ler aqui, então, dos pedidos, o que antes do exposto, tendo os vícios formais que maculam a Lei Municipal 5.836, vem requerer a suspensão cautelar inaudita. Aí o latim, eu não sei qual é a pronúncia, do inaudita altera pars, do ato legislativo impugnado em sua integralidade, com efeitos ex tunc. Sejam solicitadas informações à Câmara Municipal de Vila Velha nos termos do artigo 6º da Lei 9.868/99. Seja ouvido o Procurador-Geral de Justiça na forma do artigo 112, 1º da Constituição Estadual, e seja declarada inconstitucional a Lei Municipal número 5.836, ao qual apresenta matéria de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo e afasta-se do princípio da separação e harmonia entre os poderes, cujo veto foi derrubado pela Casa Legislativa, etc. Nesse tempo é deferimento, Max Freitas Mauro Filho, prefeito municipal de Vila Velha. Agora, eu acho que, evidentemente, o prefeito toma ação dessa para se resguardar de, talvez, alguns... Mas eu acho que nós não precisamos entrar num processo de paralisia legislativa, de confronto jurídico. Eu acho que nós temos tempo e maturidade para poder a Câmara encaminhar via Conselho Municipal
a questão da regulamentação, da normatização e da convocação imediata da eleição. Tá? Senhor presidente, só vou pedir a ordem. Pelo que eu entendi, o prefeito municipal entrou com uma DIN contra o projeto de lei de eleição dos diretores municipais. Ok? É isso que eu entendi? Tudo bem. Olha, eu preciso entender. O prefeito municipal, professor, enviou para essa casa um projeto de lei no qual defendia a questão das eleições de diretores na cidade de Vila Velha. Nós, vereadores, procuramos as pessoas, inclusive o vereador Elinho, procurou o conselho junto com o vereador Oswaldo Maturano e fizeram as modificações necessárias para essa lei ser a mais adequada e melhor para os professores que querem participar do processo seletivo. O sindicato esteve presente. O conselho está aqui. Ó. Tudo bem. Pode se pronunciar. Tudo bem. Então, só quero entender o seguinte. O sindicato. Então, não foi o conselho, foi o sindicato. É isso, vereador Hélio? É isso, vereador Oswaldo? Porque foram os dois mais participativos nessa conclusão. Não é quem veio, não. Eu estava presente, vereador. Sim. Então, eu quero só para finalizar a minha linha de raciocínio, nós viemos aqui, vocês, os vereadores, fizeram as alterações, eu vi as alterações. No meu entendimento, foram boas para a cidade de Vila Velha. O prefeito, projeto de lei do prefeito, o prefeito vetou esse projeto de lei. O projeto de lei veio para cá. Nós, vereadores, entendemos que ele cometeu um erro vetando aquele projeto e derrubamos o veto dele por unanimidade aqui nessa... Minto. Vereador Reginaldo de Almeida foi o único contra a derrubada do veto. Justiça seja feita. E agora entra com uma DIN. E agora fala que quer fazer eleição de diretores. Eu, particularmente, acho que ele não quer. Esse é o meu posicionamento. Obrigado. O senhor me permite, secretário? Eu queria só dizer que eu acho exaurido esse assunto. Sabe, eu acho que a Câmara teve o seu momento de modificar, porque é prerrogativa do vereador emendar o projeto, e o prefeito teve a prerrogativa de vetar. Eu lembro muito bem que, no dia da votação, o Conselho Municipal de Educação estava aqui presente. Não foi dado o direito de falar, mas estava aqui presente. E, inclusive, protocolou um documento colocando a sua posição e enviou para todos os senhores vereadores. Mas eu acho que esse assunto passou. Eu só queria colocar o seguinte: o prefeito mandou o projeto a essa casa, a casa modificou porque é uma prerrogativa dela, o prefeito vetou porque é uma prerrogativa dele, a casa derrubou o veto do prefeito, mas sem o voto deste vereador, porque é prerrogativa dos senhores vereadores que derrubaram o veto, e o prefeito entrou com a DIN, que é prerrogativa dele. Eu acho que esse é um enredo, sabe? Eu acho que, a partir desse momento, o que mais interessa para esta cidade é que se faça as eleições e que se estabeleça o processo de gestão democrática. Isso que eu defendo, que a maioria dessa casa defende, e eu não tenho dúvida que o secretário está se esforçando para, o mais breve possível, colocar esse processo em andamento. Era o que tinha a falar, senhor. Senhor presidente, eu desejo partilhar uma informação com o secretário. Aqui estamos nós, no poder legislativo da cidade. Aquilo que a lei não preceitua é uma coisa básica em direito, o vereador Rogério, que é bacharel, o vereador Reginaldo sabe, a ninguém é dado o direito de preceituar. Há uma lei municipal, ela está em vigor, houve uma notificação recomendatória por parte do Ministério Público, o Ministério Público foi desobedecido, a Câmara Municipal está sendo desrespeitada e o ordenamento jurídico da cidade foi quebrado, foi jogado na lata do lixo. A lei tipifica todas as sanções, todas as consequências que advêm desse tipo de coisa, do desrespeito ao Ministério Público, da desobediência de cumprimento de lei, porque, diferente da iniciativa privada, na iniciativa privada, o gestor privado pode fazer tudo que a lei não proíbe, não é, vereador Reginaldo? No serviço público, não.
o agente público só pode fazer aquilo que a lei preceitua. E há uma lei em vigor. E lei é maior do que a ação direta de inconstitucionalidade, que carecerá ainda de julgamento, até de admissibilidade. Então, eu quero aqui registrar, de forma clara, através desses questionamentos, que Vossa Senhoria se furtou a responder. Vossa Senhoria não respondeu, não disse porque enfrentou o Ministério Público, está enfrentando, está desafiando o Ministério Público, e não disse porque está desafiando e enfrentando o Poder Legislativo, que elaborou um instrumento jurídico perfeito, com parecer de todas as comissões. E aqui na Câmara, secretário, como nós temos um regimento, aqui não é uma casa de mãe Joana, que se manda as pessoas para cá e as pessoas vêm aqui e falam não. Aqui tem um regimento interno, que é uma lei que deve ser respeitada por todos nós e que nem o presidente da Câmara, por mais boa vontade que ele tenha, ele poderia desobedecer. Senhor presidente, o vereador Reginaldo se posicionou muito bem em relação à questão, né, o momento passou, mas, secretário, aqui como é a casa do povo, nós somos representantes da cidade, e diariamente todos nós, tenho certeza, todos nós aqui, somos abordados por diretores, professores, a comunidade escolar, querendo saber quando que essa eleição vai ser realizada. Então, assim, se esse projeto foi encaminhado para a Câmara em fevereiro, né, não é possível, eu acredito, que a Secretaria tenha um cronograma. Então, eu gostaria de ouvir do senhor qual é o cronograma efetivo, quando é que abre as inscrições, quando é que vai formar a comissão eleitoral, quando é que vai ser... Porque, senão, nós vamos ficar discutindo se a lei é legal, se o prefeito entra com uma DIN, né, o Ministério Público, e a gente continua sem resposta para a comunidade escolar, os professores, diretores, quando efetivamente nós vamos ter eleição democrática no município de Vila Velha. Ok. Como eu falei, nós temos que encontrar formas... Secretário, acho que uma das melhores formas que tem para encontrar, a Câmara, nós vereadores, queremos ajudar o prefeito. Nós não queremos atrapalhar o prefeito. Todos nós aqui, vereador. Eu acho o mais justo, o senhor poderia marcar uma reunião com a Comissão de Educação, marcar com os vereadores e ver, para acabar esse impasse. Porque chega na rua, eles perguntam assim, quando que vai ter eleição? Da mesma forma que pergunta a mim, pergunta outros vereadores. É isso que eu estou tentando colocar, então, presidente. Nós temos que agora, não é bom nem para a administração, nem para a Câmara, nem para o Conselho, nem para a educação, que a gente entre numa esticada de corda, vamos agora, porque essa questão pode ficar 3, 4 anos em tribunal. Sim. E você não ter eleição. E a decisão da administração é realizar a eleição. A presidência do Conselho Municipal de Educação está aqui. Toda a legislação do município remete ao Conselho Municipal de Educação a normatização do processo. Então, é só nós fazer um apelo que a presidente do Conselho convoque a representação da Câmara, do Poder Executivo, e que a gente construa, né, um calendário para que a gente faça o mais rápido possível as eleições. Isso não é para... Porque não vamos esperar nem ser concedida a medida cautelar, que é solicitada aqui, e nem que seja julgado a inconstitucionalidade. Nós podemos, antes disso, ter maturidade para sentar na linha que o Bruno colocou muito bem, aproveitar da Tatiana e pedir para a Tatiana, olha, presidente, tome a iniciativa de convocar entre aspas, as mas então já fica já, secretário. Vamos fazer o convite público. Já fica, secretário, já fica. Você, enquanto presidente dessa casa, vamos fazer mas os dois. Eu sei, mas eu prefiro que a Câmara tenha uma comissão de educação. Eu prefiro que essa comissão que se une com ela. E aquilo que tiver algumas dúvidas... Quando? Em fevereiro, 22 de fevereiro, foi a nossa reunião. Mas não vem a recomendação 5 que foi encaminhada a essa casa. Mas para que essa recomendação? Para não votar o projeto? Deixa...
Deixa eu falar com você, Tatiane. Você, quando mandou essa recomendação, chegou na hora da votação. Você tinha mais Não, já tempo foi outra pra você recomendação, votar. já foi outra. Então foi a Foi outra, depois. então... Não, então você mandou a outra para a comissão, não é isso? Hein, presidente? Senhor presidente, Pois não. acho que a proposta do vereador Bruno é interessante. Eu acho que agora é tratar do cronograma, sabe? Então, eu acho que o Conselho de Educação, junto com a Comissão de Educação desta casa, É isso que eu tô falando. eu acho que essa é a proposta que Vossa Excelência faz, que eu acho É que isso. é bom, viu, Tatiana? Conselho de Educação, junto com a Comissão de Educação desta casa, E com a poderiam secretaria, acertar uma reunião com a secretaria. junto com a Secretaria de Educação para poder tratar desse cronograma. Eu acho que é Elinho, por aí. Que faz parte da É a minha comissão, sugestão, sabe? É meu encaminhamento. que faz parte... Pela que faz ordem, parte, presidente. Só um minutinho. Que faz parte, Roberto Berg, dessa Comissão de Educação é o Ricardo Quiabai, o vereador Eliosano e o vereador Ana Deus Pereira, que estes são os membros dessa comissão. Pela ordem, presidente. A comissão de licitação, a comissão de educação, que o andar já, a cabeça já está cansada um pouco. A comissão de educação foi citada. Por favor, vereadores. Por favor. E aí eu me acho na obrigação de me manifestar enquanto presidente da comissão. Estou presidente dessa comissão. Quero deixar claro, como diz o professor Roberto Belling, essa questão da ADIM é uma prerrogativa. Né? Pelo que eu entendi, o prefeito ele se sentiu inseguro porque ele alega que foi prazo. descumprido um ponto lá do plano municipal de educação. Quer dizer, cabe agora à justiça, né, uma decisão que pode ser demorada. Isso não impede que haja um entendimento, e aí eu quero deixar claro, que haja um entendimento da Câmara Municipal dos vereadores aqui de Vila Velha. A Comissão de Educação, ela simplesmente ela é uma comissão temática. Ela faz a interlocução, né, entre a Câmara, que são os 17 vereadores. O que a comissão decidir, nós aqui Sim. nós vamos acatar. Vamos fazer a interlocução. Não. Agora, as decisões, nós vamos lá. É isso. Né? Agora, as decisões são tomadas Isso aí, aqui, ué. pelos 17 vereadores, não pela Comissão de Educação. Né? Secretário, desde já eu quero que agradecer por o senhor ter acatado o nosso convite, o nosso líder, vereador Rogério, por ter vindo aqui. Quero dizer ao senhor que essa casa está à disposição Senhor presidente. do senhor, do nosso prefeito. A nossa proposta aqui é ajudar... presidente. Só um minutinho, por favor. Aham. A nossa proposta aqui é ajudar o nosso prefeito, que ele faça um bom mandato, como eu já fui vereador 8 anos com ele, você foi secretário 8 anos também, que nós podemos fazer um trabalho sem briga, sem guerra, sem interesse político, sem siga, mas desse seja o interesse do nosso município. Obrigado, Senhor secretário. presidente, senhor presidente.